Depois de uma pequena pausa, damos sequência ao projeto Os Venenos de Agatha Christie, e o livro da vez é Um Brinde de Cianureto. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Livros e E-Books e a mais um vídeo sobre um livro da Rainha do Crime, dentro do projeto Os Venenos de Agatha Christie. Projeto pessoal que eu estou fazendo no decorrer desse ano, baseado nesse livro aqui, o Dicionário Agatha Christie de Venenos, de Catherine Harkup, publicado pela Darkside, em que a autora, que é química, analisa o uso de diversos venenos que aparecem na obra da Agatha e se a forma como a substância aparece nos livros corresponde à realidade. Se você estiver chegando agora e quiser mais informações sobre o projeto, sobre esse livro, quais as obras que serão lidas, eu deixo aqui nos cards e na caixa de descrição do vídeo o link tanto para o vídeo de apresentação quanto para a playlist com todos os vídeos do projeto. E o nosso livro de hoje, Um Brinde de Cianureto, foi lançado em 1945 e é um livro que não traz nenhum dos dois protagonistas mais conhecidos da Agatha, o Hercule Poirot e a Miss Marple, mas tem como investigador o Coronel Race, que também é um personagem já conhecido, mas que aparece bem menos nas obras da autora. E, além desse aqui, ele aparece em apenas outros 3 livros, sendo que em 2 deles como coadjuvante do Poirot. A minha leitura foi feita nessa edição antiga da editora Record, mas atualmente ele está disponível em 2 edições, a de bolso da LPM e a edição capa dura da coleção Arco-Íris da HarperCollins. Os links para a compra de ambas estarão na caixa de descrição. E se você fizer a compra de qualquer produto utilizando um dos meus links para entrar no site, eu recebo uma pequena comissão de venda que é integralmente repassada para uma instituição de auxílio ou para um projeto social. Então eu agradeço desde já a quem puder colaborar. Mas vamos à história. Imagine você ser convidado ou convidada para um jantar em um restaurante chique. No meio da festa, a anfitriã toma uma taça de champanhe e cai morta, envenenada com o cianureto. A princípio parece um acidente, mas depois o caso é dado como suicídio, decorrente de uma forte depressão pós-doença. Aqui eles dizem que é gripe, mas eu achei isso bem estranho, porque eu nunca ouvi falar de alguém ficar deprimido a esse ponto por conta de uma gripe, mas vá lá. Esse é o ponto de partida do livro, muito embora essa cena não esteja narrada, nós só ficamos sabendo do que e como aconteceu cerca de 1 ano depois. Mas a cena foi tão marcante para quem presenciou que mesmo depois de tanto tempo, os convidados ainda lembram do acontecido e de detalhes do seu relacionamento com a morta. A questão é que, além dos convidados, ninguém se aproximou da mesa e, mesmo assim, teria sido quase impossível colocar o veneno na sua taça sem que ninguém visse. Além do mais, nenhuma das pessoas ali presentes teria motivos para desejar a morte dela, pelo menos à primeira vista. Então o caso foi dado como resolvido e arquivado. Porém, como é habitual nas histórias da Agatha, a verdade é outra, é uma situação bem mais complexa, cheia aí de motivos ocultos, segredos bem guardados. E a possível vítima do crime é a Rosemary Barton, que é uma socialite fútil e imatura, que apesar de adulta, ela vive fantasiando aí com príncipes encantados e romances perfeitos. Por isso ela tem vários relacionamentos extraconjugais que, assim que esgotam a paixão, são substituídos por outros. Ela é uma espécie aí de Emma Bovary sem problemas financeiros, porque ela é a herdeira de uma grande fortuna de um tio. E a Rosemary tem uma irmã bem mais nova, a Iris, que é tímida, gentil, e que recentemente descobriu que com a morte da irmã, sem filhos, a fortuna passaria para ela. O marido da Rosemary, o George Barton, é um cavalheiro. Ele desconfiava dos casos da esposa, mas como ele sabia que ele não era o marido perfeito para Rosemary, ele deixava para lá,
porque afinal de contas os dois se gostavam, à maneira deles, e se davam muito bem. Até que ele descobriu uma carta dela para outro homem com planos de fuga com ele. Então, após a morte da Rosemary, a Iris continua morando com o George, acompanhada de uma tia, que por sua vez tem um filho, o Victor, que é um encrenqueiro de primeira, vive metido em confusão, extorquindo dinheiro da família, né, principalmente da mãe, porque para a mãe ele é sempre aquele filho coitadinho, inocente, que todo mundo passa para trás. Ela não acredita, né, que ele seja o pilantra que ele é. E além desse núcleo familiar, nós temos a Ruth Lessing, que é a secretária do George, é muito eficiente, né, secretamente apaixonada pelo patrão, e ela acha um desperdício, né, o casamento dele com uma mulher tão fútil e inútil para ele, ao contrário dela, né, que seria bem mais viável. Nós temos também o Anthony, que é um dos casos da Rosemary, um camarada misterioso do qual ninguém sabe quase nada, e que se aproxima da Iris, né, tentando cortejá-la. Por fim, nós temos o casal Faraday, o Stephen e a Sandra. Ele é um membro do parlamento britânico que está buscando ascensão social e política, e por isso ele se casou com a esposa por ela ser filha de um nobre importantíssimo, né, muito influente, né? E ela parece uma mulher um tanto simplória, mas no fundo sabe muito bem o que quer e como conseguir. E apesar desse casamento de conveniência, os dois se entendem muito bem e são bastante devotados um ao outro, mesmo após ela descobrir que o marido mantinha um caso com a Rosemary. Ele queria terminar com a Rosemary, mas ela era do tipo que não aceita o término do relacionamento e nem media consequências para manter essa união, né? Então, se ela colocasse a boca no trombone, seria o fim, né, tanto do casamento do Stephen quanto da sua carreira política. E é lógico que ele não poderia deixar isso acontecer. Então, na verdade, nós vemos que todos ali tinham alguma picuinha aí com a Rosemary e iriam se beneficiar de alguma forma com a sua morte. E isso tudo nós sabemos apenas na primeira parte do livro, que é estruturado dedicando cada capítulo a um dos personagens. E nesse capítulo, né, os personagens fazem essas reflexões. E nesse meio tempo, o viúvo recebe algumas cartas anônimas dizendo que a sua esposa não tirou a própria vida, mas foi assassinada. E ele resolve esclarecer isso de uma forma bem bizarra, promovendo um novo jantar, supostamente em comemoração ao aniversário da Iris, no mesmo restaurante e com as mesmas pessoas que presenciaram a morte da esposa. Então ele monta uma espécie de armadilha, né, numa tentativa de que o criminoso ou a criminosa se traísse de alguma forma. E é aí que aparece o nosso investigador, o Coronel Race. É um ex-agente do Serviço Secreto Britânico, amigo do George, também tinha sido convidado para o primeiro jantar, mas ele estava viajando. Então, quando o George conta a ele qual é o seu plano, o Race não concorda, acaba não indo ao jantar, mas pressupondo que algo inesperado pode acontecer, ele vai ao restaurante e senta em uma mesa mais afastada, mas de onde ele pode observar tudo. E realmente, nesse novo jantar, a coisa sai do controle, a trama toma rumos inesperados e eu paro a história por aqui para não revelar demais. Mas tudo isso acontece ainda antes da metade do livro, né? Então não se preocupe porque ainda há muitas surpresas pela frente. Uma questão interessante sobre essa história é que, mesmo não tendo o Poirot, toda a trama é bem parecida com as histórias protagonizadas por ele. E isso tem uma razão. Porque esse romance é o desenvolvimento de um conto anterior da própria Agatha, de 1937, Os Íris Amarelos, e que esse conto era protagonizado pelo Poirot. E ele está nessa coletânea, Um Acidente e Outras Histórias. Eu sei que ele também aparece em outras coletâneas de contos, né, mas não sei exatamente quais.
O Poirot recebe um telefonema de uma mulher muito assustada que pede a ele que vá imediatamente a um determinado restaurante e se dirija a uma mesa enfeitada com flores amarelas para evitar um assassinato. É claro que isso atiça a curiosidade do detetive. Ele vai até o local e descobre que a mesa está ocupada por um grupo em um jantar em memória de uma mulher que falecera nas mesmas condições. Então, graças ao telefonema e com a ajuda da moça que ligou, a Pauline, o Poirot descobre o plano e impede o crime. E o conto é bem parecido com o romance, parte da mesma situação, até os nomes de alguns personagens são parecidos, mas a história no romance é muito mais bem trabalhada, claro. E como fazia habitualmente, a Agatha mudou o final para manter a surpresa. Um detalhe marcante desse conto é que ele tem uma personagem muito engraçada, a Lola Valdez, que é uma cantora sul-americana que fala misturando inglês com espanhol e tenta arrastar a asa para o Poirot. É bem divertido. E geralmente as histórias policiais funcionam muito melhor em romances porque nos contos não há espaço para maior desenvolvimento dos personagens e da trama. Mas vale como curiosidade para ver como a escritora pegava uma história e transformava em outra, bem mais desenvolvida. E a Agatha começou a trabalhar nessa história bem antes disso, como é mostrada aqui nesse outro livro, Os Diários Secretos de Agatha Christie, que é um livro que traz trechos dos cadernos de anotações da autora, onde ela anotava as ideias e o desenvolvimento de suas obras. E aqui conta que o livro tinha como título inicial a Morte em Retrospecto, que depois foi modificado para Um Brinde de Cianureto, na verdade, cianureto borbulhante, né, que seria a tradução literal do título. E aqui é contado muito sobre a criação e o desenvolvimento do livro, inclusive com o desenho da mesa do restaurante com as posições dos personagens. Espero que esteja dando aí para ver direitinho. Então, é um livro muito interessante, mas que só pode ser lido depois dos livros da Agatha, porque ele é repleto de spoilers. E agora, chegando aqui ao dicionário de Agatha Christie de venenos, nós temos o C de cianureto, né? Que está aqui nas páginas 86, começa aqui nas páginas 86 e 87. E a autora do livro cita que esse veneno foi utilizado pela Agatha em 10 romances e 4 contos. E com ele ela matou 18 personagens. E ele foi administrado nessas histórias das mais diversas maneiras, né? Inalado, ingerido, injetado. E ela explica que o nome químico correto da substância é cianeto, que cianureto, né, é o nome pelo qual ela se popularizou aí nos livros, no cinema. E esse veneno age no nosso organismo se ligando às moléculas de ferro do sangue em substituição ao oxigênio. E é por isso que ele age tão rápido, porque ele causa a morte celular ao mesmo tempo em quase todo o corpo, né? Porque ele circula imediatamente através do sangue. E esse veneno altamente tóxico está bastante presente na natureza, em especial em caroços de frutas, como a maçã, a pera e o pêssego. Na verdade, não é o veneno em si, mas uma substância presente nos caroços dessas frutas, em contato com as enzimas do nosso intestino, é que produz o cianureto no organismo. Mas ninguém precisa ter medo de morrer envenenado se engolir caroço de maçã, ainda mais inteiro, porque são necessários no mínimo 200 gramas de caroços de maçã e muito bem mastigados para que uma pessoa morra envenenada. Mas, além dessas frutas, o cianureto também é o famoso veneno da mandioca. Quem é aí do Pará sabe muito bem do perigo de preparar uma maniçoba, prato típico daí, sem os devidos cuidados. O cianureto também foi a matéria-prima utilizada pelos nazistas na produção do Zyklon B,
utilizado nas câmaras de gás e nas cápsulas ingeridas pelo Hitler e pelos outros comparsas no fim da guerra. E esse gás continuou a ser utilizado em sentenças de morte em alguns estados dos Estados Unidos até 1999, por exemplo, quando foi substituído pela cadeira elétrica. Então existem alguns antídotos para ele, mas como a ação do cianureto é muito rápida, vai da morte imediata até no máximo 4 horas, é muito difícil socorrer uma vítima dele. E, aliás, nesses casos, não se pode fazer respiração boca a boca, porque envenenaria também o socorrista. E em relação ao uso dele pela Agatha, a autora diz que, pelo que aparece em suas obras, a Agatha tinha sim um bom conhecimento dos sintomas do envenenamento por cianureto e os modos de administrá-lo. Ela só deixava a desejar em um detalhe, porque ela diz que a aparência da pessoa envenenada fica com a cor azulada, né? Mas ela diz que é o contrário. Como ele realça o teor de ferro no sangue, as vítimas do cianureto, né, apesar de estarem mortas, ficam até coradas, às vezes até com vermelho nas bochechas. Mas ela ressalta, né, que como enfermeira, provavelmente a Agatha nunca deve ter tido contato direto com uma vítima do cianureto. Então, tal escorregadela, né, é desculpável. Eu gostei muito dessa leitura, achei a trama bem construída e trabalhada, bons personagens, especialmente a Rosemary, que já está morta no início do livro. Nós só conhecemos através das memórias dos outros personagens, né, nos seus diversos papéis, como esposa, como irmã, como amante. E eu achei bem diferente e uma grande sacada da Agatha apresentar a personagem dessa forma. O final da trama também é bastante satisfatório. Eu nem cheguei perto do culpado ou da culpada. Até um certo ponto do livro eu tinha minha suspeita, mas a pessoa de quem eu suspeitava acaba morrendo também, então toda a resolução do caso foi uma grande surpresa para mim. No saldo final, eu considero um dos melhores e mais engenhosos livros da autora. Esse daqui eu recomendo bastante. E como essa obra não é das mais famosas da Agatha, ela não teve muitas adaptações. As mais marcantes foram uma versão americana para televisão de 1983, que atualizou a história para a Califórnia dos anos 80 e não tem o Coronel Race. Em 2003, a TV britânica fez uma nova adaptação, também atualizada para a época moderna, e nessa o Coronel Race ganha uma esposa e parceira, né, de investigação. Então a história fica parecendo mais um caso da dupla Tommy e Tuppence, né, que também são personagens da Agatha Christie. E a trama também aparece no episódio 3 da 5ª temporada da série Poirot, Os Íris Amarelos. Mas como a série é sobre o Hercule Poirot, o que foi adaptado foi o conto. E essa adaptação começa de uma forma bem peculiar, que eu aposto que nunca deve ter passado pela cabeça da Agatha. O Poirot preso na Argentina como espião durante um golpe de Estado e deportado para a Inglaterra, né, onde o restante da história segue normalmente. E nesses vídeos da Agatha, eu costumava deixar os links para algumas adaptações disponíveis, principalmente dessa série do Poirot, aqui no YouTube, mas eu andei vendo que a maioria delas já foram retiradas da plataforma, provavelmente por questões de direitos autorais, então eu não vou deixar mais os links. Mas mesmo assim gosto de indicá-las, porque sempre é um bom complemento de leitura, e na maioria dos casos, né, sempre possível encontrá-los para assistir de uma forma ou de outra. E o nosso projeto continua no mês que vem com a leitura do livro que deu início a tudo, esse aqui, O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro da Agatha e também o primeiríssimo caso do Hercule Poirot. Esse eu já li, mas será aquela leitura com releitura, né, com gostinho de novidade, porque eu não me lembro de nada. Além, é claro, né, de ter a complementação aqui do Dicionário de Venenos. Então, se você tiver esse livro e quiser aproveitar a oportunidade, a nossa conversa sobre ele será no dia 29 de junho.
E assim nós chegamos ao final de mais uma obra da nossa Rainha do Crime. Agradeço a todos que assistiram, espero que tenham gostado. Não esqueçam da curtida, do comentário aqui embaixo, o que achou do vídeo, da obra, se já leu ou pretende ler, para a gente poder conversar um pouco mais. E se não tiver comentário a fazer, deixa ao menos um emoji para me ajudar na divulgação e no crescimento do canal, tá certo? Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.